Querido, shalom mais uma vez, um shalom, sábado maravilhoso, que o Eterno nos abençoe sempre ter esse encontro com o conhecimento da Palavra de Deus. É bom meditar, a nossa fé, ela é racional. Quando você tem uma fé racional, você tem a possibilidade de cumprir aquilo que o apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo, nos orientou, que é oferecer a Deus um culto racional. Então, para se oferecer um culto racional, a sua fé precisa estar apoiada também na racionalidade. O sobrenatural não se opõe com o racional. Amados, eu estou aqui com esse livro na mão que vocês estão vendo aí, a capa dele, que ele é um livro escrito por Jacob Emanuel Ishoret, né? Ele é um rabino, um judeu, e ele tem aqui esse livro que é o Mashiach. Para quem não sabe, a palavra Mashiach é uma transliteração do hebraico, né? Não sei se vocês entendem o que é uma transliteração, depois eu explico, mas é uma transliteração do hebraico. Mashiach quer dizer ungido, ou seja, está falando da esperança judaica do Messias, né? Que é Messias. Na sua pronúncia hebraica é Mashiach, tá? Mashiach. E abaixo da palavra Mashiach, que está meio embaraçado aí, nós temos o princípio de Mashiach e da era messiânica, segundo a lei judaica e sua tradição. Então, o interessante é que o Mashiach, esperado pelo povo de Israel, né, ou seja, o Messias esperado pelo povo de Israel, tem que ser o Mashiach segundo o que está escrito na Bíblia. Tanto na Bíblia como certas esperanças, tá? Certa esperança da tradição, né? Ou seja, nem tudo que é da tradição é desprezada. Nem tudo que é da tradição se despreza, tá? E o Mashiach é uma esperança judaica, né? Uma esperança judaica, e que por milênios, antes mesmo do nosso Jesus, o nosso Yeshua Mashiach vir, o judeu já tinha princípios, grandes princípios retirados da Torá e dos profetas sobre de qual seria a característica do Messias. E é um grande debate ao longo da era sobre a esperança messiânica. Mas o Messias, ele vem do judeu. Talvez você lembre em João capítulo 4, que Jesus disse assim: a salvação vem dos judeus. Quando Jesus disse que a salvação vem dos judeus, Jesus estava querendo dizer que todas as promessas dos profetas e das escrituras que Deus deu no requisito salvação, prometendo salvação, veio dos judeus. Entende? É isso que ele quis dizer. Então, por exemplo, o Messias, ele veio dos judeus. Exemplo, ele veio de uma família judia, ele é judeu, né? Jesus é um judeu, nascido da tribo, né? Nascido da tribo de Judá. Então, por isso que ele disse: a salvação vem dos judeus. Beleza? Agora, existe muita coisa, gente. É claro que não dá para nós falarmos de tudo isso, de tudo aqui. É muita coisa nós trabalharmos.
tirar muitas dúvidas e ajudar alguns irmãos, pelo menos, a pensar. Por quê? Porque existe muitas confusões que foi se desenvolvendo há milênios. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho aqui, uma das esperanças dos rabinos. E eu estou pegando aqui um comentário desse livro. E por que um comentário desse livro? Porque aqui é um judeu, ele não é um cristão, ele não é um teólogo cristão, ele é um rabino que vive a tradição do seu povo. Entende, gente? Ele vive a tradição do seu povo, a literatura do seu povo, a esperança do seu povo, vamos colocar assim, a teologia do seu povo. É muito bom a gente adentrar nesses tipos de coisas da literatura judaica para mostrar para muitas pessoas que muitas das interpretações que temos dentro das escrituras não é uma invenção do cristianismo, mas é uma esperança judaica. Ney, mas peraí, você está trocando as escrituras pelo judaísmo? Claro que não, mas você tem que entender que as escrituras, ela veio de um berço judaico. Toda a história, ela está dentro de um berço judaico, semítico, de um povo, entende? Então, nós precisamos atentar nisto. Então eu separei aqui uma parte que eu quero falar sobre o Ikavod Mashiach, tá? A época imediatamente anterior ao Mashiach. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer que, como será, segundo a tradição, segundo a perspectiva judaica, a vinda do Messias. Observe, quando eu estou falando aqui, gente, vinda do Messias, eu estou falando aqui segundo o pensamento judaico. Tá? O que ele pensa, o que um judeu pensa sobre a vinda do Mashiach. Entende? Então, se eu falar algo aqui que não está dentro da sua doutrina, ou dos parâmetros do Novo Testamento, entendam que eu estou primeiro fazendo uma análise o que um judeu pensa dentro da sua tradição. Depois eu vou trabalhar em alguns fatores, tipo, muitos judeus passaram a negar, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Muitos judeus atuais passaram a negar doutrinas e fundamentos a respeito da vinda do Mashiach, da ressurreição, ou vamos colocar a palavra salvação, e muitas, redenção, entende? Ou até a origem do Messias, eles passaram a negar da Idade Média para cá. Eles começaram, mudar o discurso por causa do cristianismo e do protestantismo. Então, eles passaram uma ideia de lá para cá, da Idade Média para cá, que muitas das interpretações do cristianismo e do protestantismo, porque o que eles entendem de cristianismo, às vezes, pode fazer alguma diferença. O cristianismo, eles entendem que é representada pela Igreja Católica. Entende? Embora, talvez, eles agora estende-se mais, mas quando se fala do cristianismo, principalmente na Idade Média, eles entendem a época da Inquisição, dos dogmas da Igreja Católica, de Martinho Lutero e a história da Igreja Católica. Quando se fala de protestantismo, então ele já tem uma outra ideia do protestantismo, tá? Que também não é muito boa não, mas vamos lá, vamos continuar. Por causa de debates apologéticos, de doutrinas, de ensinos,
e por causa do cristianismo e do protestantismo alegarem que os seus fundamentos, do que eles acreditam, está escrito na Bíblia, principalmente afirmarem, não, o Novo Testamento é uma extensão do Antigo Testamento, é um cumprimento do Antigo Testamento. O que eles fizeram? Os judeus passaram a mudar muitas interpretações. Por exemplo, aquilo que eles pensavam sobre a esperança do Messias, o que a origem do Messias, a natureza do Messias, aquilo que muitos rabinos antes da Idade Média, né, ou até antes do próprio nascimento do Messias, porque a tradição preservou documentários, escritas, ensinamentos orais de rabinos, a tradição preservou. Da Idade Média para cá, eles mudaram o discurso. Então, às vezes você está ouvindo um rabino hoje, atual, ensinar algo, com um dente, eles dizem assim, a nossa tradição não acredita assim como o cristianismo. A nossa tradição não ensina assim. O Talmud não ensina assim. Ele está falando meias verdades para você. Meias verdades no sentido que, de um tempo para cá, novas tradições, novos rabinos da Idade Média para cá começaram a mudar o discurso a respeito da natureza e de muitas outras doutrinas, tá? Do que eles entendem da Torá, que nós chamamos também de Tanar, que não é só, que é uma conjunção da Torá com os outros escritos, ao Malaquias. Então você precisa entender que esse discurso mudou. Então fica difícil para você, por exemplo, eu já vi, desde a minha caminhada, a gente trabalhava muito, tipo assim, mais aferrado com apologética, eu via muitos patetas, me desculpe pela expressão, estudantes de teologia, porque virou um fenômeno de estudantes de teologia na internet. Eu não condeno, é necessário isso, é até bom. Mas muitos patetas que dizem assim, quer saber mais do que judeu, entende? Tipo assim, eu vou perguntar lá ao judeu, eu vou perguntar lá ao rabino. Cara, então, beleza, né? É um rabino, é um judeu, legal, mas ele pode estar escondendo informação, te manipulando você. Então não dá para seguir esse conceito. O judeu está dizendo, o rabino está dizendo, eu quero saber de judeu está dizendo o que o rabino está dizendo. Fica muito interessante? Fica, não fica? Fica, porque é um judeu, né? Não é da linhagem de Jesus, não é o povo da Bíblia. Mas quem estudou dentro do judaísmo como eu estudei, porque eu passei a estudar desde a minha caminhada dentro do judaísmo, eu passei a estudar dentro com rabinos que passaram a crer no Mashiach, e eu passei a estudar com eles dentro de um aspecto apologético. Então o que eu passo hoje, aqui, quando eu passo alguma coisa, são coisas que eu aprendi com rabinos, estudantes, rabinos, judeus, que crê no Messias. Então eles refutavam o seu próprio povo. Eles me mostravam. Então eu tenho uma vasta documentação, livros, argumentação orais também, que eu aprendi. Claro, eu participei de sinagogas, de cursos e de faculdade. É óbvio que eu tenho a argumentação e sei o campo que eu estou entrando. Não adianta um judeu querer me manipular, que ele não vai conseguir. Porque hoje eu aprendi a trazer respostas dentro da literatura deles. Então eles vão dizer lá, ele chega com aquelas palavras, aquela oratória, né, tão sábia, porque o Talmud, o Midrash, o Mishnah, o Rabino, bababá e tal. Você fala, nossa, a nossa tradição do nosso povo. Aí você fala, nossa, mas você vai lá, a gente pega o texto, nós vamos lá nas literaturas, qualquer literatura. Você vai lá no Talmud, vai no Zohar, você vai no Midrash, todas as literaturas. Você prova a eles, você faz um paralelismo do Novo Testamento. Irmãos, eu sou ousado a dizer
que na literatura judaica, para quem já conhece o Novo Testamento, claro, nós poderíamos reconstruir, entenda, reconstruir tudo que Jesus e o Novo Testamento têm falado só na literatura judaica. Eu estou falando sério. Jesus ensinou, por exemplo, o que o Novo Testamento ensina sobre morte e ressurreição, sacrifício do Messias. O Talmud fala tudo sobre isso, a esperança messiânica, tudo isso a literatura fala, o sofrimento do Messias, como será a sua volta, como tal, tudo já vem falando. E principalmente se nós adentrarmos na literatura do Midrash, do Zohar e assim por diante. Nós podemos reconstruir, nós podemos fazer grandes paralelismos do Novo Testamento com a literatura judaica. Por quê? Porque o Novo Testamento veio da onde, gente? O Novo Testamento, ele veio, claro, como cumprimento cabal de todo o ensino judaico baseando-se na Torá e Tanar. E do Tanar. Então o judeu sincero, o povo judeu, reproduziram toda essa esperança, todo esse reflexo das Escrituras. É óbvio que a rebeldia, quando Yeshua veio, muitos se tornaram rebeldes, mas a tradição está aí. A tradição, a esperança, a fé que eles esperavam. O grande exemplo que eu sempre gosto de falar é Isaías 53. Vê aí um monte de rabinos respondendo perguntas de internautas, né, que pergunta: rabino, Isaías 53 realmente está falando do Messias? Menino do céu. Aí eles dizem: olha, isso é interpretação enganosa do cristianismo. Entende? O nosso povo nunca defendeu isso, e blá blá blá, porque o hebraico não está falando de Messias futuro, está falando do povo de Israel, né? A Mishnah está dizendo isso, o Talmud diz isto. Aí você vai na Mishnah, você vai no Talmud. Gente, eu poderia aqui colocar aqui um texto, eu poderia colocar um livro que eu tenho aqui em PDF, aqui, e mostrar e ficar aqui horas recitando aqui, né, porque foi selecionado dentro da literatura judaica, do Talmud, que centenas de rabinos antigos, citando cabalmente, citando o Talmud Bavali, ou seja, o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém, que o Messias, que a interpretação de Isaías 53 está se referindo sim ao Messias. Agora vem os rabinos modernos e manipulam os incautos, dizendo que não. Beleza? Eu trouxe essa introdução aqui só para vocês entenderem e pararem com esse negócio, entende? De fazer de rabino papa. Você tem que averiguar. É óbvio que no meu caso, você tem que ter uma aprender a fazer as pesquisas, que não foi fácil, fazer análise dentro do hebraico, não foi fácil, entende? Apurar as coisas, entende? E assim por diante. Vamos lá. Então eu estou aqui com um livro dele, do Jacob, que vai falar da época anteriormente ao Mashiach, ou seja, como será a época antes do Messias voltar. E olha que quando eu começar a fazer a leitura aqui, você vai lembrar do que Jesus disse. E esse rabino aqui com certeza não crê no Novo Testamento, mas ele está refletindo aquilo que o judaísmo interpreta dentro da sua literatura sobre a era messiânica, ou o que acontecerá antes disso. Diz assim ele: a época designada por Deus para a redenção messiânica é um segredo muito bem guardada. Todavia, oferece-se muitos indícios para reconhecer a sua proximidade. Quando determinadas condições surgem,
aguarde a vinda iminente do Mashiach. A maioria dessas condições são bastante perturbadoras, mostrando com clareza uma situação de bem no fundo do poço. Uma fonte importante descreve a condição do mundo nesses dias assim. Aí aqui, essa linha de raciocínio dele, por exemplo, ou seja, ele quis mostrar uma força de expressão, que um dos sinais que demonstraria a vinda do Messias, que o Messias estaria perto, é que o mundo estaria bem no fundo do poço. Então, esse tipo de visão, argumentação, está repleto na literatura judaica, como Pesachim 52b, o Midrash Tehillim 9.2, Zohar Hadash Bereshit 8a. Olha para você ver. O Basha'ah Sheridimun e assim por diante, no volume 1, na página 551. Ou seja, então esse estado caótico do mundo, né? Imagine, bem no fundo do poço. É isso que nós estamos presenciando. Tudo isso a literatura judaica vem prevendo. E, como eu já disse, eu estou fazendo uma análise dentro da visão judaica. Agora você que crê no Mashiach, nas escrituras, observe se não é isso mesmo que o Mashiach, o Messias, já vinha falando. Diz assim, a insolência que seria, deixa eu voltar aqui, ó. O aumento da insolência e do impudor, a inflação opressiva, a irresponsabilidade sem controle por parte das autoridades, centros de ensino tornar-se-ão bordéis, guerras e muitos desamparados pedindo esmola, porém ninguém sente compaixão por eles. Aqui está fazendo um grande paralelo com Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24, rumores de guerra, né? Fome, pestes, né? E assim por diante. Então, isso é o que marca, né, a volta do Messias. E diz, outras fontes acrescentam falta de sábios. Meu Deus, aqui ó, outras fontes acrescentam falta de sábios. Deixa eu explicar coisas muito simples aqui, porque alguns pensam assim, mas Ney, como assim falta de sábios? Eu vi um teólogo aí, Ney, que ele é matemático, ele é um cientista, ele é um poliglota, ele é um linguista, ele é um teólogo pelo MEC, ele é o teólogo registrado pelo MEC, ele é o bam, ele é o cara do debate, o maior apologeta, o maior pós-tribulacionista, o maior tribulacionista, ele é o maior hebraísta de língua semita. Como assim, Ney? Que antes da volta do Messias haverá falta de sábios. É porque sábios, né? Sábios, a palavra sábio não é uma pessoa acumulado como eu posso dizer, não é uma pessoa acumulada de diplomas. Um sábio não é uma pessoa que veio do MEC. O sábio não é um cientista, segundo o que o texto diz. O sábio não é uma pessoa que conhece tudo sobre matemática. Não é isto, a ideia de sábio dentro das escrituras, tá? E no pensamento judaico. A sabedoria, por exemplo, de Tiago, né? Que Tiago fala, a sabedoria é um comportamento e um estilo de vida. O sábio pode unir o útil ao agradável. O sábio pode ser inteligente, ele pode possuir grandes
faculdades, né, mentais, pode ter diploma, mas ter diploma, acúmulo de conhecimento, não é a mesma coisa do que um sábio. Ser teólogo não é ser um sábio. Falar sobre os atributos de Deus não é sábio. Falar sobre originais não é um sábio. Ser um exegeta, isso não é um sábio. Beleza? Agora, veja, um sábio pode possuir tudo isto, mas desde que você não confunda sabedoria com acúmulo de conhecimento ou diplomas que a pessoa tem. Sabedoria é um estilo de vida. Sabedoria é quando você pega o conhecimento que você tem e vive em prática de vida. Tá? Tem prática de vida. Muito simples. Por exemplo, uma pessoa que sabe refrear a sua língua. É o princípio da sabedoria. Refrear a sua língua é o princípio da sabedoria. Estudar as escrituras e colocar em prática, se esforçando, deixando que as escrituras lhe molde, é sabedoria. Então, sabedoria é colocar a palavra de Deus em prática. É praticar. Por isso que, por exemplo, a ideia do judaísmo, o sábio, veja lá, um sábio é aquele que pratica. Veja um judeu, por exemplo, que é considerado um sábio, né? Ele não só ensina, mas ele ensina na prática. Então vem a festa do Sukkot, então ele está lá ensinando, praticando e ensinando, vivendo aquilo, né? E assim por diante. E então, assim, são muitos exemplos que nós podemos usar. Então não é acúmulo de conhecimento teológico, não é acúmulo, não é falar a todos os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Isso não é um sábio. Sábio é que possui um estilo de vida. Por exemplo, aquele que controla a sua ira, que controla os seus desejos, que controla a sua língua, que controla o seu ego. Esse é um sábio, que põe em prática. Isso é um sábio. Sabedoria, conforme a irmã colocou, sábio é dom de Deus. Não é exatamente um dom. Nós temos a palavra de sabedoria, mas não é exatamente um dom. Mas é algo relacionado ao caráter, ao estilo de vida que molda essa pessoa. Então ele pode adquirir a sabedoria com, por exemplo, como vem a sabedoria? Como? Né? A vida, os baques da vida, o sofrimento e o conhecimento das escrituras da Torá, lendo e pondo em prática e etc. A ideia de sábio, entenda, gente, a ideia de sábio da Bíblia e dentro da cultura judaica é muito além daquilo que vocês aprendem sobre o teólogo fulano de tal, o grande pregador fulano de tal. Entende? Pregador é uma coisa, teólogo é uma coisa e sábio. Por isso que, veja, a maioria dos judeus, isso não é algo de agora, isso é algo de milênios, né? Por isso que está lá, sábio. Até Jesus lidava com os sábios entendidos. É claro que quando Jesus dizia os sábios, ele estava se referindo a uma cúpula, por exemplo, uma cúpula, ele se referia direto a uma cúpula lá, que se diziam sábios e tinham um certo sabedoria, porém havia muita hipocrisia. Então por isso que às vezes ele acumulava. Jesus lidava com a palavra sábio fazendo alguma crítica, entende? Aos fariseus, aos saduceus, que possuía a chave dos reinos dos céus, mas não colocava em prática. Então se diziam sábios, mas havia muitos sábios.
Então a ideia de sábio algo extremamente judaico. Então o judeu, por exemplo, você não conhece um grande, por exemplo, até um erudito. Não era chamado de o rabino teólogo fulano de tal. Não que isso hoje, gente, seja proibido, entenda. Mas você vai perceber que a linguagem judaica é sempre o sábio. O rabino, o sábio fulano de tal, o sábio. Porque a ideia de sabedoria é muito diferente. Então é isso que nós precisamos aprender. Beleza, gente? Agora, colocando aqui, fazendo jus aqui do que eu li sobre o que o Rabino disse, que um dos sinais da vinda do Mashiach, que o Mashiach estaria perto, seria a falta de quê? De sábios. Pare e pense comigo. Não é isto mesmo? Bom, eu nem vou adentrar nas questões da erudição, da oratória. A pessoa faz um curso de oratória, sabe falar bonito. E dentro hoje do nosso meio evangélico, a ideia de pregação rosnando e tal, aquela eloquência. Então, preste atenção comigo. Você não está cansado de ver, por exemplo, principalmente na explosão da internet? Eu não sei se você teve essa experiência. Não sei. E, por exemplo, eu me lembro de pregadores no ano 2000 que explodiram lá naquele Gideões missionário, né? Na época que eu ouvia muito pregação evangélica, de pastores dos Gideões, eu vi mesmo na época doutrinariamente, né? Eu fazia parte que não concordava com a questão de pastora, mas viu lá não era pastora, missionária. Ela chamou os que cobravam, ela arrumou uma mensagem tão bonita, né? Ela foi lá, ela usou a ideia de Tamar, né? Eu esqueci lá, Yehudá, de Judá, que se prostituiu e ele deu o cajado e não sei o quê. E ela fez uma conexão com isso é que o ministério não é para prostitutos. E assim por diante, porque ela está dizendo que aí ela fez uma aplicação de quem cobra para pregar. Balançou Gideões, né? E o mundo, né, da internet, os internautas que assistiam, as igrejas que teve acesso. Balançou. Olha que mensagem, olha que coragem. E pregou bonito, sabe? E não foi pouco tempo. Eu lembro que um amigo meu que era líder dos jovens da igreja, com bastante jovem, uma igreja de peso, ligou para ela perguntando qual eram as condições para ela vir aqui. E justamente o preço que ela falava, que quem cobra é prostituta, foi o preço que ela cobrou para vir aqui. Ela cobrou o preço, um preço caro, a mais do que ela tinha pregado. Ela falou 3 mil reais e ela cobrou até mais do que isso. E pregou bonito, falou palavras bonitas. E, cara, na hora de viver isto, meu amigo tomou uma decepção. Principalmente ele que era mais novo convertido, mais novo, ele tomou um baque. Como assim, gente? Balançou os Gideões missionários lá com milhares de gente dizendo que quem cobra é prostituta. E a gente vai contratar a pessoa, pedir quais as condições, a pessoa vai cobrar mais de não sei o que, 5 mil reais, só para pregar, fora as despesas. Então, ele não falou não, mas ele disse ali na hora ali que deu vontade de falar, mas quem não cobra é prostituta. Então, assim, por exemplo, você vê uma pessoa dessa pregar, você fala, que sabedoria, que mensagem, né? Que sabedoria essa pessoa tem. Mas não é um sábio. Não é uma sábia. Porque não vive o que prega. É só mensagem bonita. E essa experiência para mim não quis dizer nada, porque eu, no campo religioso, por exemplo, eu vim para a Assembleia de Deus com meus 18 anos de idade. Com meus 18 anos de idade. Eu não estou dizendo que esse é o problema desse é só na Assembleia de Deus. Estou dizendo que eu vim na Assembleia de Deus desde os meus 18 anos de idade.
E, camarada, eu vi muitas pregações bonitas, muitas coisas. Depois você vinha decepcionando. Porque você ia ver a vida. Não quer dizer nada daquilo. Por quê, amados? Porque não são sábios. São mercadores da fé, são tagarelas. Vocês, pelo amor de Deus, vocês que têm acesso à internet, vê como um filósofo fala bonito. Um ateu, pega um ateu, vai num ateu aí, ó, um ateu que fala da Bíblia, você vai perceber que o ateu tem uma base teológica, fala de teologia, pneumatologia, soteriologia, ele usa todas as palavras da teologia, fala bonito. E se ele fosse um pastor evangélico, ele seria tido como um grande sábio. Só que ele fala bonito para depois distorcer tudo. Então, ter o conhecimento, falar bonito, falar de teologia sistemática. Por exemplo, eles conhecem os grandes personagens da história, a patrística, todos os concílios. Eles falam, eles debatem sobre os concílios. Entende? Tudo isto. Mas, observe, caídos. Então, falar bonito, pregar bonito, isso não quer dizer que você é um sábio. E fora das decadências que nós já vemos hoje nas pregações. Então, é muito tagaralismo, é muito blá blá blá, é muito nhen. Mas estamos vivendo uma época, perto do Mashiach, que falta sábios. Falta aquele homem e aquela mulher que o estilo de vida dessa pessoa é uma vida verdadeira. É uma vida verdadeira. Então o sábio, ele sabe ser temperado. O sábio, ele tem toque de amor. O sábio, ele não é uma pessoa descontrolada religiosamente. Ele sabe, por exemplo, a ideia de santidade. Ele não sai por aí arrotando santidade, que ele é melhor. O sábio, principalmente agora, o sábio que crê no Mashiach, estuda o Novo Testamento, ele é uma pessoa extremamente equilibrada, compreensiva, rejeita o pecado, mas sabe que é um pecador, sabe lidar com as pessoas piedosamente. Então ele é uma pessoa equilibrada, ele é uma pessoa que sabe lidar com a situação. Por quê? Porque é um estilo de vida. É um estilo de vida. E eu digo para você que nós estamos vivendo exatamente essa época que falta sábios. Teólogo não. Teólogo não. Fazer leitura de escola bíblica dominical, não. Qualquer um pega lá e fala, pega um dicionarinho, fala lá e tal. Qualquer um fala. Bonitinho, explica. Mas sábio, entenda que é outra coisa. Vamos lá? Então, vamos seguir. Uma delas é a falta de sábio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Liderança. Falta de sábio. Sucessão de problemas e maus decretos. Fome. Denúncias mútuas. Epidemias. Doenças terríveis. Pobreza e escassez. Maldições e blasfêmias. Essa blasfêmia é o que anda acontecendo, que está aumentando muito. As blasfêmias contra o grande Deus. Confrontações internacionais. Nações provocando-se e lutando entre si. Resumindo, será um tempo de sofrimento que fará parecer que Deus está dormindo. Estas são as dores de parto do Mashiach, somente suportáveis, tendo consciência da felicidade que virá depois. Então, só suportarão aqueles que têm uma visão lá na frente da grande felicidade que virá para aqueles que creem no Mashiach. Mas observe, né? Então, tudo isso aqui o apóstolo Paulo, olha a expressão dele, né? A dores de parto do Mashiach. Olha para você ver, essa expressão aqui é uma expressão bíblica. E eu estou falando do Novo Testamento. Mesmo esse rabino não crendo no Novo Testamento, talvez nunca nem leu o Novo Testamento, mas observe que a linguagem dele é paralelismo
com que o Novo Testamento ensina as dores de parto. Né? Paulo usou as dores de parto, né? Não é surpreendente que alguns sábios expressem temores sobre esses dias. No seguinte temos... Peraí, não. Pulei uma parte aqui. Quando se vê uma geração degenerando-se, espere por ele. Ao ver uma geração afogada por muitos problemas, como por um rio, espere por ele. Ao ver as nações brigando, observe os passos do Mashiach. Quando ouvires nações brigando, diz o escritor, observe os passos do Mashiach. E todo esse comentário aqui, de onde que ele se baseia? Sotá 49b, Sanhedrin 97a, Shirabá, ou Rabá 229, Sanhedrin 98a, Bereshit Rabá, Notá Peshach Rabati e assim por diante. E o Sanhedrin 98b. Então, observe, tiramos todo esse comentário, toda essa visão dentro da literatura judaica, que faz um paralelismo impressionante com aquilo que o Novo Testamento ensina. Novo Testamento, em hebraico, é Brit Hadashah. Não é surpreendente que alguns sábios expressem temores sobre esse dia nos seguintes termos: que vem o Mashiach, mas não quero vê-lo. No entanto, a atitude que prevalece é esperar sua vinda apesar de tudo, mesmo que depois não viemos a merecer mais do que ficar sentados na sombra do excremento do seu burro. O problema é a agonia, Havlei Mashiach, ou seja, as dores do Mashiach. É por isso que o que ele quer dizer que muitos sábios, na sua época, no que está registrado no Talmud e na literatura judaica e no ensinamento oral, é que muitos sábios, por entenderem que o dia do Mashiach, o que antecede, são dias de dores, eles temem, e quando diz que vem o Mashiach, mas que eu não veja, é que eles desejam que antes que chegue esse grande dia, que eles não estejam mais na terra. Mas aqui está o problema, a agonia, né? As dores do parto do Mashiach, Havlei Mashiach, dores de parto do Mashiach. No entanto, não são inevitáveis. Então, não tem onde correr. As dores de parto vai aumentar. Aquele que tem o Mashiach, a esperança messiânica, que estuda a Torá e tem a Brit Hadashah dentro do seu coração, crê no Messias, precisa esperar pacientemente. Paulo falou nos alertou demais sobre isso. Sobre a época, a esperança no Messias. Romanos capítulo 8, né? A leve e momentânea tribulação que temos agora não se compara com o peso de glória. Tenha paciência. Eu vejo muitas pessoas com medo, muito medrosas, temerosas, fracas, extremamente fracas. Eu, conhecendo em parte as Escrituras, eu mantenho uma tranquilidade. Tipo, dentro de uma ciência psicológica, é fato que muitas pessoas sofrem, 98% do seu sofrimento são mentais. Eles sofrem antecipadamente. E a internet tem contribuído para pessoas viver, principalmente, eu estou falando de religiosos, não estou falando de ímpio não, religiosos. Rapaz, acontece uma coisinha aqui, a pessoa já vendo demônio, já está vendo o apocalipse, já está destruindo tudo, Deus já está destruindo tudo, né? Houve um fogo esses dias atrás, aí, principalmente no mês de agosto. Rapaz, o que teve gente que já estava fazendo menção, fazendo comparação da saraiva do apocalipse. Gente,
Olha, se você crê no que o livro do Apocalipse fala, aquela saraiva que vai cair, que vai queimar a terça parte das plantações, isso será no mundo todo, não será no Brasil. Não será só no Brasil, será no mundo todo. E a proporção que seria imaginável, você não tem ideia. Tá? Você não tem ideia. E é óbvio que a gente paga o preço por estar acontecendo algo, né, no nosso ambiente, desconforto, calor, né, porque o ser humano é tão burro, né, de fazer esse tipo de coisa, porque muitos fizeram por maldade, até por sentimentos políticos fizeram isso. Mas esse burro não sabe que a família dele vai sofrer também, porque ele não tem poder sobre o ambiente. Então, se os outros sofrem, ele sofre também. Mas o bicho é tão burro, né, por causa de política, por causa de ignorância, vai meter fogo por aí, vai fazer um monte de bagunça. E, gente, e as pessoas sofrem. Mas eu já vi, pessoas praticamente estão desesperadas. Mano, é o seguinte, eu mantenho a minha fé em Cristo. Nada que está acontecendo no mundo me abala. Eu continuo fazendo meu treino, eu vou ler a palavra, entende? Enquanto eu tiver paz comigo, no meu lar, eu vou desfrutar, eu não vou viver desesperado, conforme muitas pessoas cristãs vivem desesperado. Outra coisa que eu quero alertar a muitos, não todos, tudo que eu falar aqui, preste atenção, nunca entenda eu generalizando tudo. Eu não estou generalizando, mas não tem como você também negar fatos e verdades que eu estou falando. Então, não venha com blá blá blá. Muito parte hoje da religião, eu não sei o que acontece na mente de lideranças, de pessoas, e a internet também, né? As pessoas querem fazer fama, e outros querem que seus templos ficam lotadas, porque dentro do ambiente religioso hoje dá um certo glamour para algumas pessoas, e eles parecem que esse são um tipo de coisas que para sobreviver, eles precisam disso para sobreviver, e muitos nossos irmãos não se alertam com isso. Muitos líderes, para manter sua igreja cheia, eles precisam apelar para o medo. E essa tática do medo, é uma tática do medo, que eu chamo tática do medo, não é algo de agora. Se você estudasse a história do cristianismo, vamos colocar da religião, né, da religiosidade, o medo sempre foi uma das táticas dos falsos profetas. Os falsos profetas sempre usou o medo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não quero tirar a ideia por exemplo, muita gente que está me ouvindo aqui, dependendo da sua crença religiosa, eles não creem em inferno, não creem em sofrimento e nada. Então o que eu vou falar aqui vai apoiar, aí que eles vão ficar felizes. Eles vão ficar felizes porque eu vou falar aqui. Mas eu quero dizer, Ney José Almeida Fernandes, eu creio na condenação eterna e o lago de fogo. Literalmente. Eu creio nisso, que as pessoas serão condenadas e lançadas no lago de fogo. Literalmente, conforme eu entendo dentro das Escrituras. Mas o que eu quero te dizer é que na Idade Média, a forma de indulgência, por exemplo, a igreja, uma da igreja, eu não quero ficar tocando nome aqui, porque eu sei que eu tenho pessoas que às vezes pertencem a essas denominações e pode ficar triste comigo achando que eu estou fazendo um ataque. Gente, eu estou falando de algo histórico. Eu não estou atacando, tá? Então, isso acontece em todo tipo de religião, protestantismo, cristianismo. Mas é histórico que a indulgência chegava um camarada numa certa aldeia e dizia que foi liberado pelo Papa, ou sei lá, pelo frade lá, que por tantas moedas de prata, fulano de tal podia tirar o seu amado, o seu parente do purgatório. Aí eles faziam um teatro.
Aí eles pegavam, faziam um teatro, alguém se vestia de capeta, né, de demônio, com umas roupas vermelhas, com chifre e com tridente, né, com aquele garfo. E colocava alguém para acenar ali, fazia todo aquele teatro, daquele ambiente, né, com a pessoa queimando no inferno para sensibilizar os moradores para que eles pudessem dar dinheiro para que os seus parentes pudessem ser livres, porque eles estavam assimilando que assim estariam os parentes dele lá no purgatório, levando garfada e sendo queimado no churrasco, como churrasco. Então, na base do medo, essa igreja era sustentada financeiramente, poderosamente. Então eles vendiam ou seja, a pessoa subia numa escada, agora no templo, subia de joelho e em certo lugar tinha ali alguns frades que cobravam uma certa quantia para aquele que quisesse agora tocar no crânio de João Batista. E assim por diante. Então, essa igreja, hoje, né, é bem... Eu acho que eu não tenho nem palavras. Tem baús de tesouro rica, podre de rica. Porque por milênios, através do medo, eles manipularam a cabeça do povo, a fé do povo. Até que veio a grande história de Martinho Lutero. Então, preste atenção, o povo não tinha a Bíblia, e se tivesse, sei lá, também, mas o povo não tinha a Bíblia, não podia, porque essa igreja, só ela podia ter a Bíblia, e a Bíblia tinha que ser só lida na língua latina, no latim, depois ser reinterpretada ali para o povo ali que eles queriam falar. Então, na Alemanha, por exemplo, só tinha a Bíblia no latim e quem poderia ler era só os padres. Desculpa. Então era muito fácil eles colocarem a ideia religiosa deles na mente do povo. Purgatório, inferno, o povo morria de medo, vivia assombrado. Até que veio quem? Martinho Lutero. Aí veio o quê? Martinho Lutero e disse, espera aí, existe uma coisa errada aí. Aí ele começou todo aquele processo que você já ouviu falar, né? Com certeza você já ouviu falar. Aí ele colocou lá as 98 teses, ele começou a questionar a tradição, as escrituras. Então ele começou a falar que a salvação é pela fé e não pelas obras mortas. Aí ele começou a questionar o purgatório, né, as indulgências. Houve todo esse rompimento, aí nasceu-se o quê? A grande igreja luterana, a igreja luterana, que é a reforma. Aí veio o processo da grande reforma, né, que veio com uma logomarca, sola escritura, a logomarca, sola escritura, somente as escrituras. O que eles quis dizer é o seguinte, a nossa fé não é baseada nos dogmas e nem na tradição do que os homens falam. É o que somente as escrituras ensinam. Então vamos estudar as escrituras? Vamos. Então toda a sua fé de condenação, redenção, tudo tem que estar nas escrituras. Então logo rejeitaram todo esse negócio de purgatório e assim por diante. E esse medo, essa opressão. O que eu quero dizer é que as indulgências, nós estamos vivendo isso novamente. Você está entendendo? Tudo que existe no passado, que existiu no passado, não morreu, minha gente. Só se vestiu com uma nova roupagem. Ele veio com uma nova roupagem. Você, por exemplo, eu não falei lá que vendiam que para você ver o crânio
de João Batista, e assim por diante, sei lá, tinha lá água ungida, e eu sei lá, um monte de coisa que eles vendiam como algo sagrado. Como está no nosso meio hoje, no meio religioso hoje? Como? Sim, mas essas coisas estão no nosso meio hoje, só se você estiver dormindo, para você não saber uma coisa dessa. Só se você estiver no outro mundo. Você não vai no lugar, sal grosso. Você não paga uma água para levar para sua casa. Você não paga você não, perdão, né? Com certeza você não pratica isso. Mas você não dá dinheiro para ser abençoado, para prosperar. Tudo que hoje, que nós vivemos hoje, tudo que está dentro de o quê? De um tipo assim, de espiritualidade, para você crescer, para você estar de bem com Deus. Você já não percebeu que tudo tem algum dinheirinho envolvido? As indulgências voltaram. A sua salvação hoje, dependendo de um contexto de dinheiro, você não é salvo. Se você não faz isso, você não é salvo. As indulgências da Idade Média voltaram. Só um alienado não consegue ver isto. Só um embriagado pela prostituta lá, montada na besta, que deu o vinho da prostituição aos povos, isso cabalmente está se cumprindo a cada dia, tá? Essa ideia de vinho da prostituição está falando da religiosidade que embriaga as pessoas. Está voltando. Está aí no nosso meio. Falsas profecias, medo, horror. As pessoas estão horrorizadas. Qualquer coisinha que acontece, as pessoas já são ativadas pelo medo. É o medo, não é pelo um sentimento sincero. Por exemplo, eu, Ney José Almeida Fernandes, eu estou ciente que o mundo está de mal a pior. E para mim isso é o que está se cumprindo, as escrituras. Mas isso de nada me abala. Eu estou em Cristo, a minha fé está em Cristo, a palavra vai se cumprir. Mas tem gente que já vem para a internet com o medo. Isso é o espírito da Idade Média. Os falsos profetas trabalham através do medo. E os irmãozinhos alienados também vai nessa no medo. Inferno! E nós precisamos, hoje, a verdadeira conversão. Não é só uma mensagem falando do inferno. Presta atenção, eu não nego isso, que você não deva pregar sobre o inferno. Mas o que eu estou dizendo é que a conversão precisa demonstrar o amor de Cristo, a morte e a ressurreição. Você vendo a sua miséria sim, mas vendo Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, como a sua esperança. Então veja, amados, os sábios estão desaparecendo e o acúmulo do medo. As pessoas estão perdendo Cristo e estão vivendo. É por isso que, assim, nos anos na igreja, é crente morrendo com depressão, crente atribulado, é pessoa morrendo com enfermidade, ansiosa, é pastor ansioso. É por quê? Porque está dentro de um sistema que ele não parou para pensar. Vive na opressão. Vamos lá. O que deve fazer o homem para ser poupado das dores do Mashiach? O que deve fazer? O que o Rabino fala. O que deve o homem fazer? Envolver-se com a Torá e os atos de amor e bondade. O que eu acabei de falar. Olha o equilíbrio. O equilíbrio. Amor e bondade. Você não precisa ficar com medo e ficar falando por 24 horas o que está acontecendo. Você não virou um mensageiro do inferno? Assiste jornal, depois vai reproduzir tudo. Assim, fala do amor de Deus. Se você tem, né? Se você tem paz em si, né?
Mas eu não entendi aí o que significa envolver-se com a Torá. Aqui ele está falando como um rabino. É com as escrituras. Envolve-se com as escrituras. Mas olha para você para você ver o que eu falei antes. Envolver-se com a Torá na ideia dele aqui, gente, não é só ler, não. Um judeu, ele é praticante. E você deve ser um praticante das escrituras, porque Jesus disse: pratica o amor, passa mais equilíbrios para as pessoas e se envolva com o estudo da Torá. A ideia de, Ney, eu não entendo o que significa Torá. O que é Torá? Torá é uma palavra hebraica, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que ele tem o seu lado místico, ele tem o seu lado abrangente, viu, gente? Quando fala de Torá, os rabinos não entendem exatamente, cruelmente, simplesmente como os 5 livros da Bíblia. Os rabinos entendem Torá como toda a revelação das escrituras, já. Chamam de Tanar, mas os rabinos entendem que os profetas é um tipo de Torá, porque é a instrução. O Salmo é um tipo de Torá, porque é a instrução. Mesmo que eles façam as suas definições, tá? O Novo Testamento para nós é Torá, e o próprio Messias para nós é Torá. Ele é as próprias escrituras, amados, encarnado, entende? Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Então, o que é Torá? Torá é a palavra de Deus, gente, tá? É as escrituras. Então, envolva-se com os estudos das escrituras, coloque em prática e coloque em ato, coloca em atos o amor e bondade. Ney, você está sendo hipócrita. Amor, o que é amor? Amor é muito mais do que um sentimento, viu, amados? Amor são ações que eu faço de bom para as pessoas, mesmo eu não tendo tal sentimento. Isso é amor. Amor é você não matar, não roubar, é você abençoar uma pessoa. Isso não requer você ficar chorando sentimentalmente. Eu amo, porque as pessoas confundem amor com a emoção. Você acha, entendeu? Você acha que Deus, por exemplo, Deus fica irado com o estrupador. Deus fica irado com o sanguinário. Mas Deus ama, e muitas pessoas não entendem o que é amor. Acha que quando diz que Deus ama esse tipo de pessoa, é que Deus está lá, com um sentimentinho com ele, abraçando, oh, meu filho. Não. Só desse estrupador estar vivo até hoje é porque Deus, por amor, resolveu não matá-lo. Esperando o quê? O que o amor está fazendo? O amor está poupando ele no sentido da condenação? Não. O amor de Deus está dando tempo para ele ou para ela, para todos os homens. Está dando tempo. Isso é amor. Mesmo que a ira de Deus se acende, e às vezes Deus, ele vem aquele desejo até de exterminar, mas vem o atributo da misericórdia de Deus e diz, dá mais um tempo para ele. Isso é amor. Veja, o amor de Deus não está livrando aquela pessoa da condenação. Antes daquela pessoa se arrepender, né? Se ela não se arrepender. Entende? Mas chega um tempo que o amor de Deus, Deus põe um basta e vem o puro juízo divino e corta essa vida da terra, e depois vem a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas entenda o lado do amor. O amor, ele é paciente. Agora, por exemplo, alguém pensa assim, mas se ama, você ama, por que aconteceu? Por que fulano morreu? Gente, presta atenção. O amor, presta atenção que o amor, ele não anula a justiça. Ou seja, se a pessoa não se arrepender, ele vai ter que arcar com as consequências.
Beleza? Então, assim, é um pouco complexo, mas essa é a verdade, tá? Então, você falar de amor, amor não é que você tem que ficar chorando, não. O amor é quando você tem uma mente sã, você respeita o próximo e assim por diante. Por outro lado, já estou terminando, gente. Existem também sinais bons e felizes que indicam a vida iminente do Mashiach, de Mashiach. Uma boa medida de prosperidade, uma renovação de estudo da Torá, uma abertura dos portões da sabedoria. Nossa, olha aí, tá tudo à nossa disposição, gente. Tá? Ou seja, nas dores de partos do Mashiach, antes do Mashiach vir, haverá toda essa tribulação, sim, mas há sempre, sempre, sempre uma hoz, se é assim que digo, sempre um escape, sempre algo de Deus para a nossa vida. Por isso ele diz, uma boa medida de prosperidade, uma renovação de estudo da Torá. Se sentimos fraco, estamos fracos, dá tempo de nos renovar espiritualmente, de buscar a palavra de Deus, da Torá, das Escrituras adentrar em nossos corações. Uma abertura dos portões da sabedoria em cima e das fontes da sabedoria embaixo. Que maravilha! Também evidenciadas por descobertas e avanços científicos, tecnológicos, uma manifestação de propagação dos ensinamentos místicos da Torá. Ele está falando da parte espiritual. O que ele quer, olha algo importante que ele diz, é que os portões da sabedoria é aberta e realmente, por exemplo, talvez se não houvesse internet, a tecnologia, você não ouviria isso que estaria ouvindo agora. E muitos estudos, conhecimento, você não teria acesso. São portões que o Mashiach, que Deus abriu para nós. É claro que só aqueles que querem e têm sede encontrarão verdadeiramente a sabedoria. E também no momento em que o Mashiach despertar, muitos sinais e milagres acontecerão no mundo. Então toda essa meditação, Zohar, porque ele falou o místico da Torá, Zohar, Sanhedrin 98b, Sanhedrin 97, Shir Rabbah 2:29, Zohar 1:17, Zohar 1:18, Zohar Hadash Tikkumin 96c e assim por diante. Então, queridos, tudo isso faça um paralelismo com a Brit Hadashah, o Novo Testamento. E é isso aí, amados. Depois nós trazemos mais reflexões e que o Eterno vos abençoe grandemente. Vou só dar uma olhada aqui, que às vezes alguns irmãos falam alguma coisa e eu não consigo ler por enquanto. Hoje em dia não frequento mais igreja, estudo a palavra, peço a Deus que me dê blá blá blá. Ok. Deus ama o pecador, mas não ama o que ele pratica. É uma frase que muitas pessoas usam, mas às vezes Deus odeia o pecador. Depois eu te mostro isso. Beleza, gente, que o Eterno abençoe grandemente. Depois nós falamos mais.